bom dia. Retornando ao assunto da crucificação, que eu gostaria que ficasse um pouco mais claro, porque no outro vídeo ficou muito longo, então vou focar aqui. A crucificação é essa morte vergonhosa, essa morte, essa pena de morte é muito antiga, era muito mais antiga, era antes de Cristo já existia. Então o povo romano, o povo persa e tantos outros povos tinham essa pena de morte horrorosa, né? Tanto que Cícero, ele chega a falar assim, romano, né? A mais cruel e detestável punição para ele, a crucificação. Porque a pessoa, como eu falei, a pessoa, né, o condenado, ele era flagelado, então, humilhado, às vezes ele era amarrado na cruz ou pregado na cruz. Há estudiosos que já viram isso, que encontraram corpo, né, pessoas que já haviam falecido crucificadas, que descobriram que tinham sido crucificadas com prego porque examinaram o corpo, não de Jesus, porque Jesus ressuscitou, né? Então essa morte já existia, infelizmente. Então eles era uma humilhação total, né? E eram, como eu falei, pregados ou amarrados nus. E lá a pessoa era uma tortura, era uma morte lenta. Então, ou eles morriam asfixiados, porque, né, ficar assim, você não consegue respirar, né? E eles, para não morrerem logo, eles dizem, né, que às vezes colocavam um apoiozinho nos pés, ou um banquinho. Aqui, na cruz de Jesus, às vezes eles representam com um apoio no pé. Podiam morrer de infecção, porque eles ficavam às vezes dias, 1, 2, 3, 4, 5 dias, 6, 7, dependendo da pessoa, né? Ficava, dependendo da sua saúde, de como foi flagelado, podia ficar dias ali. Poderia dar infecções por causa dos pregos e tudo mais. Ou a questão que eu não sei explicar muito bem, mas é a hipovolemia, que é com relação ao sangue, quem é médico sabe explicar melhor. Ou até, que coisa horrível, predação animal. Então, era uma morte bem triste, bem horrível, né? E existe, ainda há, que eu já vi, cristãos que são crucificados. E além de Jesus, depois de Jesus, a crucificação não acabou. Pedro foi crucificado. Só que ele pediu, como eu já falei, ele não queria ele se achava indigno de ser crucificado como Jesus, então ele foi crucificado de ponta cabeça. André foi crucificado e tantos outros discípulos, tantos outros cristãos tiveram esse fim, esse martírio. Foram crucificados, já não porque cometeram crimes, mas porque amavam Jesus e seguiam a Jesus, eles eram perseguidos. No Japão, de 1500 até 1800 e pouco, os cristãos eram perseguidos e também eram crucificados. Então, muita gente, escravos eram crucificados, se cometesse algum crime, se matasse seu senhor. Então, a crucificação existiu e, infelizmente, ainda há, que eu sei, casos de pessoas, né, que já foram crucificadas em alguns países aí, que às vezes não aparecem na mídia. E há aqueles que se autoflagelam, né, que se autocrucificam na época da Páscoa, até com prego, colocam lá nas Filipinas. Mas a igreja condena isso, mas não adianta. Eles fazem isso, mas não morrem, né? Eles ficam lá um tempo, depois eles saem, porque não deu, eles ficam, porque lembrar a paixão de Cristo. Cada um, né? Eu acho errado, né? Jesus não quer isso. Mas é o costume deles lá. E agora, focando em Jesus. Como que eu sei, como nós sabemos, porque está na Bíblia, que Jesus foi crucificado e pregado? Porque Tomé, depois que Jesus ressuscita, ele aparece a várias pessoas. E ele também aparece em um certo momento para os apóstolos, mas Tomé não está junto. Então ele diz, eu não acredito enquanto não ver as chagas, os cravos, não tocar nos cravos das suas mãos, né? Nos sinais dos cravos. E diz, segundo os estudiosos, que Jesus não foi crucificado na mão, mas aqui assim, mais ou menos, né? Ou aqui, assim, o prego assim. Por quê?
Se fosse na mão, ele não, o corpo não se sustentaria, ele cairia, né? Rasgaria. Então, você sabe que a Bíblia, ela tem várias traduções. Então, no grego, mão, a palavra, não tem a palavra mão. Então, essa parte aqui toda é como se fosse a mão. Então, é isso aqui. Então, para dizer mão, então, a parte inferior do nome que eles falam em grego, que eu não sei dizer. Então, Jesus provavelmente foi crucificado aqui no pulso. Então, muito sangue jorrava dele. Então, é só esse fato que eu queria explicar melhor para vocês sobre a crucificação.